Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Juan Carlos Oliver, deixando uma mensagem para a tua meditação nesta manhã, em nome de Jesus. Fica lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. O jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou-lhe e disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos uma passagem muito falada, muito conhecida, que é a do jovem rico. Nós vemos aqui aquele jovem que foi até o mestre para ter um diálogo com o mestre em questão do reino de Deus. E nós vemos aqui que aquele homem, ele se encontrava na situação de preso nas coisas terrenas, preso nas suas verdades, preso nas coisas deste mundo. Então ele veio até Jesus, se ajoelhou: Bom mestre. E o Senhor desarmou. Bom não, bom é somente o meu Pai, que é Deus. E ele: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Jesus pergunta a ele os mandamentos. Ele falou que cumpria todos os mandamentos, mas Jesus sabia o que havia no coração daquele homem. Então Jesus, ele surpreende aquele homem com que: Vai, vende tudo o que tens e segue-me. Aquele homem cumpria todos os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Mas o Senhor sabia o que havia no coração daquele homem. Ele estava preso nas coisas terrenas. Ele estava preso nas coisas deste mundo, nas suas herdades, nas suas riquezas. E a Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, naquele coração daquele homem havia ídolos, e o seu ídolo eram as suas riquezas. Jesus não estava em primeiro lugar na sua vida. As suas riquezas, as suas verdades estavam em primeiro lugar, ou seja, ele estava idolatrando aquilo, estava ligado àquilo como se fosse em primeiro lugar. E a Bíblia fala: buscais ao reino do céu e todas as suas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus, de maneira alguma, queria as riquezas daquele homem, mas Jesus provou o coração daquele homem, assim como o Senhor prova a cada um de nós, aonde nós colocamos o nosso coração, aonde nós colocamos a nossa vida, aonde está o nosso coração verdadeiramente, se está na sua casa, se está na sua esposa, no seu filho, se está em algo que tira o foco da palavra de Deus, do reino dos céus e da primícia, que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então aquele homem estava ligado nas coisas terrenas. Então a idolatria fazia parte do coração daquele homem. Então o coração dele estava guardado com as suas riquezas deste mundo. E é complicado uma pessoa que tem muitas verdades, muito dinheiro, porque a Bíblia fala que o amor
ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Pensa só. E muitas riquezas, então. Vários males. Ele amava aquelas riquezas que ele tinha, aquelas herdades, aquela herança a qual ele possuía, ele amava. Então, era impossível Jesus entrar no coração daquele homem e ser, primeiramente, o seu Senhor e Salvador. Como ele iria herdar a vida eterna, sendo que as suas riquezas estavam em primeiro lugar, sendo que em primeiro lugar em nossas vidas deve estar Cristo Jesus. Cristo Jesus na minha vida é em primeiro lugar, depois é minha esposa, depois a minha parentela, porque minha esposa é minha família, depois da minha esposa, os meus pais, meus irmãos são minha parentela. Pela Bíblia é minha parentela, então eu tenho que amar primeiro a Deus e todas as outras coisas. Então, primeiramente a Deus e depois você ama você próprio, depois a sua esposa, depois a sua parentela, que são seus pais, seus irmãos, e são seus familiares, e os outros familiares, que são a sua parentela. Então, Cristo é em primeiro lugar. Cristo tem que ser a primícia, tem que ser primordial na sua vida, para que você tenha longanimidade, para que você venha ter uma vida plena na presença do eterno Cristo Jesus. Então, aquele homem saiu daquele momento quando Jesus falou, vai, vende tudo que tens. Jesus não queria o dinheiro dele, não queria, Jesus só estava provando ele naquele momento. E ele saiu dali entristecido, porque possuía muitas herdades e muitas riquezas. É assim no dia de hoje, muitas pessoas colocam o coração no carro, colocam o coração na casa. São pessoas que são soberbas, são pessoas que são altivas, são pessoas que são gananciosas, pessoas que só pensam em si próprias, são pessoas que não colocam Jesus em primeiro lugar, que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui neste momento, mas o nosso lugar é estar com Cristo por toda a eternidade. Esse é o propósito salvífico de Deus, a salvação em primeiro lugar. Você tem que ter a certeza da sua salvação. Quando você tem a certeza, você tem alegria em meio às injustiças, em meio aos levantes do inimigo, de Satanás, em meio às situações que passam no trabalho, na parentela, no financeiro, em várias áreas de nossas vidas. Cristo tem que ser em primeiro lugar. Então, meus amigos, meus amados e minhas amadas, Cristo tem que ser em primeiro lugar. Quando Cristo está em primeiro lugar, tem muitas coisas que você não pede, porque a Bíblia fala que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então você não precisa ficar correndo atrás de bênção, não. Só se posiciona e adora. Se posicione, adora e creia que Cristo é galardoador daqueles que buscam, daqueles que almejam o reino celestial. Deus abençoe a todos e nunca se esqueça, Jesus é o único caminho e o resto é beco sem saída. Juan Carlos Oliver, também estou no YouTube. Queira fazer parte desse canal, é um canal cristocêntrico, evangelístico. Compartilhe esta mensagem com o teu próximo. É de muito valor, é de muita valia, porque é em prol do reino. Porque Jesus cresça e que eu venha diminuir. Porque é pelo reino. Porque trabalhar, eu trabalho. Porque a Bíblia fala que de graça eu recebo, de graça eu dou. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um dia abençoado plenamente da presença do eterno Cristo Jesus.